Muito bom dia, glória a Deus, queridos. Manhã de sexta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional. E sexta-feira, você já sabe, é encerramento da nossa série aqui nesse canal. Toda sexta-feira nós fazemos o encerramento da nossa série. E a série que nós estamos encerrando hoje é a imagem e semelhança. Todos nós somos chamados a ser imagem e semelhança do nosso Deus vivo. Lembrando, queridos, que desde segunda-feira nós estamos falando desse tema, nós estamos abordando esse assunto. Gênesis 1:26 vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós aprendemos durante toda a semana que nós fomos criados essa imagem e semelhança do Deus vivo, mas com o pecado nós nos afastamos do propósito, nós perdemos essa referência, nós perdemos esse reflexo da glória de Deus, nós não refletimos mais o caráter, a imagem do Deus vivo. Mas Cristo é aquele que veio e nos trouxe de novo para perto do Pai, ele nos regenerou, ele nos justificou e ele nos trouxe o verdadeiro exemplo de como é ser realmente imagem de Deus vivo. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós não estamos olhando somente para aquele que veio para nos salvar, mas nós estamos olhando também para aquele que é o nosso maior referencial da glória de Deus e como nós devemos ser um padrão de conduta, de caráter, um padrão de viver o propósito, um padrão de obediência à vontade de Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o pastor Juninho. Se você está me assistindo pelo canal no YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. E o capítulo de hoje, de encerramento da nossa série, é Vivendo como Espelhos da Glória de Deus. Nós devemos cada dia mais refletir quem Deus é, para que quando as pessoas olharem para nós, elas não glorifiquem a nós, mas glorifiquem a Deus. João Batista ele vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua, que esse possa ser o nosso desejo, queridos, as nossas vontades de realmente refletir a glória de Deus por onde nós passarmos. Que nós possamos ser cartas vivas, a Bíblia que o povo ainda não leu, a Bíblia em forma de atitudes, em forma de comportamento, de caráter, que as pessoas, no nome de Jesus, possa conhecer Deus através da minha vida, através da sua vida, através daquilo que nós falamos, através da forma como nos comportamos, através do nosso caráter, através do nosso comprometimento, através de vivermos realmente o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler um texto para nós iniciarmos, que está em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Queridos, esse texto ele é extraordinário porque é uma vontade do Senhor para as nossas vidas, para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Esse devocional, o Senhor ele quer nos levar a cada dia mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em tudo aquilo que nós somos fazer, que nós possamos, queridos, em tudo que nós fizermos, refletir o caráter, o amor, a graça de Deus sobre a vida das outras pessoas. Não é só no momento, queridos, que nós estamos bem, não é só no momento que nós estamos em um culto, porque assim é muito fácil. É muito fácil ser pessoas que refletem a bondade e o amor de Deus quando a nossa vida no particular, no nosso íntimo, está indo tudo bem, mas o Senhor nos chama a todo momento, seja em momentos difíceis, seja no momento de tribulação, que as pessoas possam olhar para nós. Não é que nós venhamos, de alguma forma, construir uma fachada, mas é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu posso estar passando por momentos difíceis, mas isso não muda quem eu sou. Isso não muda o fato de quem habita em mim. E o Espírito Santo me leva a agir de uma forma que as pessoas não compreendem. O que para eles é loucura, para nós é o poder de Deus. Então, o Senhor quer nos chamar nessa manhã a refletir da sua glória, a refletir do seu caráter, que nós possamos ser pessoas dentro dessa sociedade corrompida, dentro dessa sociedade que está
afastada do amor de Deus. E quando nós, queridos, decidimos ser a diferença, através do Espírito Santo nos capacitando, nós iremos refletir o amor, a graça e um caráter de um Deus que ama. A palavra do Senhor vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o texto diz que Deus amou o mundo, queridos, não são as coisas desse mundo, não é o globo terrestre, não é a criação simplesmente daquilo que nós podemos dizer que foge daquilo que é humano. Mas quando Deus fala, quando a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo são as pessoas. As pessoas. Cada um de nós, o Senhor amou ao ponto de entregar o seu próprio filho. O filho ao ponto de se entregar por amor a cada um de nós. Então, esse amor que nós devemos refletir para essa sociedade que está tão afastada dos caminhos do Senhor. Então, nesse texto que nós lemos, Jesus ele chama os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aí? Amém? Jesus ele chama os seus discípulos para uma vida que revela um caráter e um propósito. Essa metáfora da luz, ela aponta para um testemunho, um reflexo, né? Refletir aquilo que nós recebemos dele. Nós estamos refletindo aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. A cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram, 7, 8 da manhã. Que Deus abençoe o seu dia. Bom dia, Paula, a cada um que está por aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos entrar, então, a uns pontos aqui para nós extrairmos para nossas vidas. O primeiro é, João 8,12 vai dizer: eu sou a luz do mundo. E o primeiro ponto, então, a luz que nós recebemos vem de Cristo. A luz nós recebemos do Senhor Jesus. Ele é a luz desse mundo. E a luz ela tem um papel tão fundamental, queridos, porque só quem já experimentou fazer algo no escuro percebeu o quanto a luz ela faz falta. Seja pegar algum objeto, pode ser um ambiente que você conheça muito bem, pode ser a sua casa. Mas quando acaba a luz e fica tudo escuro, você já começa a andar pela casa, você já fica meio perdido. Isso quando não bate o dedinho assim no canto de um móvel, e dói demais. Bate a cabeça numa parede, mesmo você conhecendo o lugar. Andar no escuro, queridos, é a pior coisa que existe. Tanto que quando volta a luz, assim, o povo tudo fica alegre, né? Dá aquela gritaria. Quando volta a luz, assim, o povo fica contente demais. Queridos, esse mundo ele está andando como se fosse cegos no meio da escuridão. A palavra do Senhor vai dizer que o Filho de Deus, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a pior coisa que tem é viver cego. É viver em meio da escuridão. Você perde a direção para onde ir. Você perde os sentidos de grande parte daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vivendo. Não é fácil, não é bom viver no meio da escuridão. Viver no meio de um lugar onde você não consegue enxergar nada diante dos seus olhos. E é assim que esse mundo lá fora está vivendo. Cegos. Muitas vezes nós vemos pessoas tendo certo tipo de atitude, certo tipo de conduta, e nós nos perguntamos, será que ele não percebe o que ele está fazendo é errado? Como que a pessoa não tem noção do que aquilo que ela está falando não faz sentido algum? Mas para ela, queridos, aquilo é uma verdade absoluta. São pessoas que estão vivendo na escuridão. São pessoas, como que você pode explicar para um cego que aquela não é a direção correta? Como explicar para um cego que aquela não é a melhor estrada que possa ser tomada? Como explicar para um cego que aquilo precisa ser evitado? Ele não enxerga, ele não vê. E ele anda pelas suas próprias convicções, pelos seus próprios achismos. Queridos, esse mundo, ele não precisa mais de líderes que, de alguma forma, levem para lugares que não... o seu fim acaba em nada. Mas
Esse mundo ele precisa de referenciais da glória de Deus, de pessoas que refletem a imagem do Deus vivo, de pessoas que refletem o caráter de Deus. Então, a luz que nós refletimos não é uma luz própria, mas se nós estamos refletindo, é porque a fonte não somos nós. A fonte de toda essa luz que clareia, que abre os olhos, que tira as escamas dos olhos. Essa luz, a fonte dessa luz é Cristo. Ele está dizendo, eu sou a luz desse mundo. Que nós possamos, queridos, no nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, onde você for, que você possa refletir essa luz, que você possa refletir esse caráter, esse amor de Cristo, onde você for. Que as pessoas possam ser despertadas, que os olhos dos cegos venham se abrir e eles passam a enxergar realmente qual é o verdadeiro, único e reto caminho. O segundo ponto, Mateus capítulo de número 5, verso de número 14, diz: vocês são a luz do mundo. Agora Cristo está passando também essa responsabilidade para cada um de nós, para que nós possamos, cada dia mais, não nos esconder. Não tem como, queridos, o texto que nós lemos também, de Mateus 5, verso 14, diz que não se pode esconder uma luz. Ninguém está numa luz debaixo de uma mesa. Não, mas a luz é colocada em um lugar no alto, no lugar de destaque, para que ela possa clarear todo o ambiente. Então não tem como esconder uma luz. Tem muitas pessoas que gostam de ficar no anonimato, mas o Senhor não te chamou, queridos, para viver no anonimato. O discípulo, ele não vive escondido, afastado, indiferente, mas o discípulo, ele vai e ele ilumina, onde ele passa, ele se destaca pelo caráter, pelo amor, pela palavra de sabedoria e pelo discernimento de todas as coisas. Aonde ele passa, ele reflete o caráter, o amor de Deus. Existem lugares que cristãos passam por ele e as pessoas nem notam que por ali passou um cristão. Muitas vezes ele até se pergunta e fala, aquele ali é um cristão? Não parece, por causa dos comportamentos, da forma de falar, da forma de agir, mas quem é discípulo de verdade não tem como escapar, não tem como fugir. Eu lembro da passagem de Pedro, quem lembra? Quando ele nega Jesus 3 vezes. As pessoas que estavam indagando Pedro, pelo fato dele ser um discípulo de Jesus, teve um momento que elas falaram, olha, até a forma dele falar o condena. Quem verdadeiramente tem um relacionamento profundo com Deus, ele não consegue esconder que ele realmente é um cristão, um discípulo de Jesus. Assim como Pedro, a sua forma de falar, a sua forma de agir, condenava, denunciava que Pedro era um discípulo de Jesus. Será que as pessoas têm olhado para nós e visto, olha, aquele ali certamente é um cristão, porque a forma como ele se comporta, a forma como ele fala, o padrão de conduta dele, o caráter que ele tem, certamente ele deve ser um seguidor de Jesus. Queridos, que isso possa ser uma realidade. A luz, ela se manifesta no caráter, nas atitudes, no falar e no agir. E que essa seja uma realidade por onde nós passarmos. Que as pessoas não reconheçam que nós somos um cristão através de uma camiseta com uma estampa de um versículo, através de um adesivo colado no nosso carro, através de roupas, né, que as pessoas denotam ser uma pessoa religiosa. Não, mas que através do nosso viver, as pessoas possam olhar para nós, em nome de Jesus, e ver realmente que nós somos seguidores, discípulos de Jesus. E terceiro e último ponto, queridos, refletindo a glória de Deus em toda boa obra. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 12, diz: vivam de maneira exemplar entre os pagãos. Nós sabemos que as boas obras, ela não serve para nos salvar, mas ela é uma característica de alguém que foi salvo, de alguém que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Ele dá bons frutos. A palavra do Senhor vai dizer que nós conhecemos a boa árvore pelos seus frutos. Uma árvore ruim, ela não pode dar frutos bons, assim como também uma árvore boa não pode dar frutos ruins.
O resultado das nossas atitudes, o nosso comportamento, mostra quem verdadeiramente nós somos. Não se pode colher bons frutos daquela árvore que é ruim. Se nós realmente fomos alcançados por esse amor, se nós realmente fomos alcançados por essa graça, se nós realmente fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, querido, certamente nós iremos evidenciar tudo isso através das nossas boas obras, através de tratar ao próximo como nós trataríamos a nós mesmos, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, tratar o próximo com empatia, com amor, com graça, com perdão, perdoar aquele que nos feriu, é refletir também o caráter de Deus. Da mesma forma que eu recebo o amor de Deus, mesmo sem merecer, eu também ofereço esse amor. Eu também retribuo em forma de boas obras no meio de pessoas que muitas vezes não merecem, mas precisam da sua boa atitude. Muitas vezes as pessoas não merecem ser bem tratadas ao nosso ver, através da nossa própria justiça, mas elas necessitam. E nós não podemos, de alguma forma, negar quem nós somos. Se nós realmente fomos transformados, não tem como agir com base no homem caído, no homem que morreu lá atrás. Mas se nós somos novas criaturas, nós reagimos, nós tratamos as outras pessoas como uma nova criatura transformada pelo amor de Cristo. Quantos estão entendendo isso, queridos? Agora nós não vivemos mais por nós mesmos, mas Cristo vive através de nós. Que onde nós formos, queridos, que nós possamos ser, né? O significado de cristão é pequenos cristos. Nós somos uns cristos, a miniaturinha de Cristo. Aonde nós formos, aonde nós passarmos, que as pessoas possam ver o amor de Cristo aonde nós estivermos, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos. Tem muitas pessoas que gostam de demonstrar com palavras, mas o Senhor não nos chama a demonstrar somente com palavras, mas o Senhor nos chama a evidenciar através de palavras, mas também através das nossas atitudes, do nosso comportamento e do nosso caráter. Amém? Queridos, essa foi a nossa série de mensagens, imagem e semelhança. Se você perdeu algum dos dias, algum devocional, ele está salvo lá no meu canal no YouTube e tem uma playlist lá só dessa semana, imagem e semelhança. Você vai poder ir lá e no dia certinho de que você perdeu e assistir e compartilhar com as outras pessoas também. Que no nome de Jesus, que durante essa semana você pôde ter de alguma forma compreendido que nós precisamos refletir a imagem e o caráter de Cristo. Que nós fomos chamados para ser um referencial, assim como Cristo foi para nós, que nós também possamos seguir os exemplos de Cristo. E um dia poder dizer, assim como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, declarar uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado para a sua vida, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, e nesse momento nós entramos diante da tua presença, Senhor, rendendo graça, louvor e exaltando o teu santo nome. Te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, a tua graça, o teu amor, esteja a cada dia sobre as nossas vidas, nos lavando, nos purificando, nos direcionando, no nome de Jesus. Que a cada dia mais o teu Espírito Santo possa nos capacitar e nos fortalecer a viver de forma digna de um cristão, a refletir a tua imagem, a refletir a tua glória, a refletir o teu caráter no meio dessa sociedade. Que nós possamos, Pai, além de embaixadores de Cristo, ser também um referencial, ser também a imagem do Senhor refletida aqui nessa terra. E que no nome de Jesus as pessoas possam ver em nós o teu amor, a tua graça, a tua compaixão sobre a vida de cada uma delas. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, abençoando a sexta-feira de cada um que está me assistindo nesse momento. Nós consagramos a Ti o nosso dia e te pedimos, fica conosco, Espírito Santo, nos guardando e nos livrando. Nós consagramos a Ti também o nosso final de semana, o sábado, o domingo, que no nome de Jesus nós possamos estar cada vez mais aliançado com o Senhor,
guardados e amparados por ti. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, que no nome de Jesus esteja debaixo da tua proteção. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós iniciaremos aqui um novo devocional, uma nova série para você. Então eu aguardo você. E lembrando que amanhã, sábado, às 20 horas, nós temos o culto Hero, que é o culto dos homens da nossa igreja. Então às 20 horas, você mande o seu marido para lá, convide mais alguém, esteja lá junto conosco. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, você será muito abençoado. Domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. E eu espero você e toda a sua família. Lembrando também, queridos, que amanhã, dia 22 de novembro, nós iremos iniciar um propósito de 40 dias de jejum e oração. Serão os 40 últimos dias do ano. E nós encerraremos esse ano jejuando, buscando cada vez mais intimidade, sensibilidade, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então eu te convido a fazer parte desse propósito. Eu darei mais informações aí nas redes sociais, nos stories, nos status aí. Nós vamos estar postando também, não só aqui nesse perfil, mas também no da Lagoinha SAP. Então fique por dentro, faça parte desse propósito, que nós certamente encerraremos o ano de 2025 glorificando ao Senhor. Eu conto com você, então, nesse desafio. Que Deus abençoe a tua sexta-feira, no nome de Jesus. Tchau, tchau.